Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui. Aí vocês só me avisam se tiver 100% aí. Eu dei um share aqui, vamos ver. Estamos vendo. Tá ok. Estão vendo. Pessoal, prazer conhecer todos vocês, tá? Eu sou Wesley, eu trabalho aqui no comercial da Auravan. A Auravan, para quem não sabe, né? Ela é uma empresa global, né? Inicialmente, até por conta do nome, né? Foi criada pensando, né? Em soluções para drone, tá? E para avantes. Só que os criadores da empresa, eles enxergaram dois problemas no agronegócio, né? Um é aquele que todo mundo já sabe, né? Se todo mundo continuar comendo e nascendo gente, não vai ter comida para todo mundo, a gente tem que otimizar a produção, né? Só que quando eles foram mudar o foco da empresa, né, para atuar nisso, eles viram uma outra barreira que era a tecnológica, né? Pô, tu é um produtor, tem milhares de ferramentas, né? E se tu for ter que usar várias, mesmo que seja para esse benefício de otimizar a produção, acaba sendo inviável, né? Então, pensando nisso, a Auravan criou algumas soluções, né, que vão de acordo com esses dois pontos, tá? Hoje a Auravan, ela é uma plataforma, ela tem uma plataforma digital. É como se fosse, até para ser exemplificado facilmente, um celular onde tu consegue as funções primárias do celular, mas também instalar alguns softwares dentro, tá? Para ser bem simples a analogia. Então, assim, para aquele primeiro ponto, que foi otimizar a produção, nós criamos uma plataforma, então, onde você consegue fazer várias coisas na plataforma. Uma delas é o caderno de campo, que vai ser o foco dessa apresentação, e muitas outras ferramentas para agricultura digital, agricultura de precisão, zonas de manejo. O segundo ponto, que era a centralização das informações, conforme eu falei para vocês, né, ele é feito através de parcerias, né, e integrações dentro da própria solução da Auravan. Então, aqui vocês veem algumas dessas parcerias que a gente tem. Então, a ideia é, vamos centralizar essas soluções aqui dentro e conseguir oferecer soluções que até mesmo a Auravan não teria sozinha. Uma delas é o que a gente vai mostrar, o modelo preditivo, em parceria com uma outra empresa que tem, por exemplo, um sensor que consegue mensurar a infecção de doenças na uva, por exemplo, né? E oferecendo dentro de uma onde a nossa proposta é tratar os dados e te dar de uma forma bem fácil com um parceiro que vai gerar essa informação. Então, essa foi a maneira, né, a solução da Auravan para o segundo ponto. Hoje, só para vocês terem uma ideia, né, a Auravan está com mais de 50 mil usuários pelo mundo inteiro, aí, mais de 80 países, né? Temos alguns exemplos de parcerias de clientes que nós temos aqui dentro, né? Vocês podem ver aí no slide, vocês devem estar vendo aí agora. E focado naquele primeiro ponto, né, que a gente quer trazer, nós criamos o caderno de campo. O caderno de campo é uma solução bem simples e eficiente. Ela basicamente linka a necessidade de fazer registros no campo com georreferenciamento e tu poder fazer uma gestão dentro de uma plataforma digital, tá? É isso que vocês estão vendo aí agora. Basicamente, deixa eu só pegar o laser aqui, ó, para ficar mais fácil. Basicamente, dentro da nossa solução, você consegue agir de duas formas. Uma, criando estações de monitoramento. Então, imagina que você vai no Parreiral, quer criar estações de monitoramento de doença em cada ponto ou em cada local específico. Você poderia fazer isso de forma bem fácil com o celular. Você não precisaria nem estar na área, mas se você estiver na área, ele já puxa para onde você está. Fica mais fácil, já é referenciado. Então, aqui tem os pontos de monitoramento nesse exemplo. E aí você poderia escolher a doença, né, que está sendo monitorada, ou mais de uma, né, naquele local, o nível de incidência, né, e a gravidade dessa doença. Através disso, a plataforma ela ainda te dá a intensidade dessa infestação, tá? E tu pode, inclusive, ver de mais de uma estação. Aqui a visão está toda em celular, focado na mobilidade, você conseguir ir com o celular, isso aqui é feito offline, não precisa ter internet lá, tá? Mas você poderia fazer essa correlação, abrir várias estações, igual aqui a estação 1, qual é a doença que foi encontrada, o nível de infestação, e ter toda uma gestão desse controle que está sendo feito lá no Parreiral, por exemplo, tá? Uma outra maneira de você agir como um caderno de campo é dessa maneira que vocês estão vendo aqui. É você conseguir fazer um registro georreferenciado de um ponto. Diferente da outra solução, o caderno de campo que eu acabei de mostrar, que você cria as estações, aqui você tem livre acesso para criar pontos georreferenciados, lá no Parreiral mesmo, lá na cultura, onde você quiser, e começar a criar registros. Nesse caso, eu fiz um registro até semelhante àquele que vocês viram, tá? Doença. Aqui eu coloco a variável que eu quiser, vocês poderiam colocar qualquer variável que seja interessante para você. Eu coloquei aqui nível de infestação, coloquei 20 nesse ponto, tá? E incidência 25.
A partir daqui, eu consigo, inclusive, digitar informações, dar uma descrição do que está acontecendo nesse ponto. Isso aqui se torna depois uma timeline, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, dia 1, né, tá escrito alguma coisa, nesse caso aqui, o nível de infestação médio. Eu poderia, inclusive, clicar no ponto. Isso aqui funciona no celular e no computador, tá? Entenda que no computador tem aquela visão que eu mostrei lá no começo, que é a plataforma aqui, mas o celular também te dá essa facilidade de ver um resumo do último indicativo que teve naquele ponto. E tu pode, inclusive, tirar fotos e transformar a mesma timeline. Pô, eu tô monitorando aquele ponto. Durante, sei lá, 3 meses, eu tenho informações dia a dia do que eu encontrei lá, nível de infestação, algo que eu fui até o campo para registrar. A gente está falando aqui de doenças, né? Facilitar, ferramentas para facilitar vocês fazerem essa gestão. Aqui depois sai um relatório também, você tem um relatório na plataforma, relatório, vamos dizer assim, de investigação, relatório de monitoramento, tá? Mas você poderia registrar qualquer coisa, tá? Aqui tem o que acontece na fazenda, que é registrar alguma atividade que foi feita, além dessa de monitoramento de doenças, praga, outros fins, você conseguiria registrar aqui também e usar o caderno de campo. Tá? Então, essa é uma das soluções que a gente traz para vocês. A segunda, muito em linha daquilo que eu falei, tá, inicialmente, do segundo ponto, de concentrar soluções num local só, que é a Auravan, nós temos como fazer uma tomada de decisão, oferecer para vocês a possibilidade disso, tá? A partir de alguns dados coletados por sensores, tá? Hoje nós temos um parceiro, quando a gente fala da cultura da uva, né, que é a Metos. A Metos, ela trabalha com vários sensores e nós temos uma parceria com ela, onde existe uma integração, né, entre os sensores da Metos e a nossa plataforma, ambos se comunicam e através dos dados que esse sensor coleta no campo, a gente consegue dar alguns dados de predição para vocês, tá? Vou mostrar um pouquinho disso também, mas só para dar uma visão do próprio sensor, esse sensor, por exemplo, ele te dá eficiência de pulverização, te dá gráficos de eficiência, balanço hídrico, inversão térmica e a modelagem de riscos de doenças. Nós hoje temos outros sensores, tá? Esse vai ser o foco dessa apresentação aí, mas temos sensores de radiação, de clorofila, umidade do solo, toda essa ideia, coletar o dado e apresentar os dados para vocês tomar algum tipo de atitude, algum tipo de decisão no campo. Esse primeiro modelo, que é o risco de mofo cinzento, eu vou explicar um pouco mais, como tem muitos, esse eu dou uma atenção maior, depois nos outros a gente dá uma passada por cima. Mas só para vocês terem uma ideia, através dos dados coletados por aquele sensor, que é a temperatura do ar e umidade relativa, a gente consegue criar um risco de ocorrer, por exemplo, nesse caso, a doença do mofo cinzento, que é esse gráfico de cima, o gráfico de risco, tá? Então, a ideia principal é aquela, o sensor vai lá, ele identifica, né, a umidade do ar e a temperatura, a gente trabalha esse dado, dispõe na plataforma da Auravan. Nesse caso, a partir daqui a gente consegue até dar algumas dicas, né, do que fazer. Por exemplo, nesse caso, focado no risco do mofo cinzento, em períodos quentes com um período prolongado de molhamento foliar, né, o que vai acontecer? Vai permitir um pouco do aumento, né, do risco de infecção por esse patógeno, porque é um ambiente propício, né? E em períodos secos diminui o risco da ocorrência dessa doença. É esse tipo de insight que a gente quer passar para vocês sem esperar ocorrer o problema. E quando a gente vê que está próximo a ocorrer, vocês conseguirem tomar alguma atitude. Vou passar aqui, e aqui na sequência, podridão negra da uva. Aqui também nós temos 3 gráficos, tá? Diferente daquele lá. E aí, dependendo do nível de infestação, né? Você vai fazer uma aplicação curativa, produtiva, né? E isso tem que ser considerado, como está escrito aqui, após o surgimento da infecção. Aqui são os 3 exemplos já de uma vez, tá? Mas a ideia é aquela. Tu vai entender o nível, né, da possibilidade da infestação daquele patógeno de acordo com o que o sensor coletou no campo. Vou passar aqui para o próximo. Para mildio, tem a mesma coisa, são 3 gráficos. Na realidade, aqui tem 4 gráficos, né? Além desse de possibilidade de infestação, grave, média ou baixa, a gente também tem um gráfico separado que não está aparecendo aqui, não sei porquê, mas ele vai mostrar a esporulação
tá? E se o valor desse gráfico ele atingir 100%, o que significa? Que os esporos do fungo já estão presentes lá na área, tá? Que é esse azulzinho que não está aqui. E os outros é para você ter uma ideia se o ambiente já está próprio, né? Aí para o patógeno, né? Alcançar esse nível de infestação. Nesse caso, esse é o primeiro ciclo, para míldio, aqui tem 2 ciclos, tá? O primeiro é o ciclo, que é esse ciclo primário, ele é um modelo que, basicamente, de acordo com o período de incubação, se ele atingir 80%, ele já indica para você que você deveria se atentar e fazer um controle preventivo, tá? Que é o que está escrito basicamente aqui. Não vou me atentar a todos os detalhes, tá? Que tem bastante coisa, a gente sempre dá um feedback do que fazer conforme o nível. Mas é a análise de gráfico mesmo, analisar o gráfico, chegou a 80%, cara, tu precisa fazer algum tipo de controle preventivo ali. O segundo, que é esse aqui, é baseado no ciclo secundário, tá? Que eu acabei de falar, e deve ser o trabalho que você deve fazer, a ação que você deve fazer no campo, ela deve iniciar após o surgimento da primeira infecção. E aí a gente também passa todos os passos do que deveria ser feito, e com vocês também, né? A possibilidade de agir, né? Depois que isso acontece. Oídio, mesma coisa, 2 modelos. Modelo 1, curva também de progresso da doença. Se ela atingir 100%, mesma coisa. Só que aqui é por ascósporos, né? Então, se atingir 100% o meu grau de infecção, existe a possibilidade, né, dessa infecção. Porque o ambiente ele está ótimo e o sensor está analisando isso, né? Será que o ambiente está ótimo para esse tipo de infecção? E esse primeiro sintoma ele vai poder ser visto de 5 dias após esse evento, tá? De atingir os 100%. E aí, em períodos com acima de 60%, a gente ainda recomenda algum tipo de manejo, sei lá, uma aplicação mais frequente, especificamente no período após a flor. Então, assim, a gente vai dizendo, né, algumas maneiras de você manejar de acordo com o que foi encontrado pelo sensor. Modelo 2, oídio também, ainda oídio. Aqui é um modelo de risco, tá? Então, de acordo com a porcentagem que o modelo der, os intervalos de aplicação, né, para controle, eles vão modificando. Então, assim, se a gente tiver um risco abaixo de 20%, a gente vai falar, cara, prolonga o intervalo de aplicação. De 20% a 60%. Continuo com o intervalo normal de aplicação, uso um fungicida sistêmico, não usa DMI. Acima de 60%, já faz um intervalo mais curto de aplicação e usa o fungicida DMI. Então, assim, através do sensor, identificamos o risco e você consegue, através dessas dicas, né, ir com um controle mais eficiente para essa área. Vou passar aqui. Wesley, desculpa interromper, só para te avisar, tá? A gente está com 13 minutos, só para avisar. Então, pode continuar. Tô controlando aqui para a gente não estourar. Escoliose, mesma coisa, tá? Nível e medida de proteção, de atenção, né, que você deve considerar para a proteção da planta após o 100%. Crescimento foliar por semana, dá um pouco de suporte, né? O que ele fala? Ele fala assim, deveria ter tantas folhas crescendo cada semana. E aí, a partir daqui, né, tu consegue ter uma ideia. Pô, se cresceu 2 folhas aqui, a minha última aplicação foi em tal data, então essas folhas não estão controladas. Então, deveria estar fazendo uma nova aplicação. Também vem do sensor. Isso tudo que eu mostrei são dados que a gente coleta do sensor e vem para o nosso espaço. Dentro do nosso espaço, que é a Auravan, que é a plataforma, as empresas elas têm um espaço personalizado, que enxerga os dados, enxerga todo esse trabalho dentro de uma conta da empresa ou do agricultor ou da fazenda, tá? Então, são níveis diferentes de personalização. A ideia é conseguir enxergar tudo aqui dentro, tá? Só que nós temos também um nível um pouco mais acima, que é o nível de personalização completa. Qual que é a ideia do nível de personalização completa? Cooperativas, por exemplo. É uma cooperativa que quer, no celular, ter o aplicativo de cooperativa, não da Auravante. Eu quero que no site, o agricultor entre no site da cooperativa e não da Auravante. Aí é uma possibilidade que a gente tem também de oferecer algo mais personalizado. E por último, eu deixei aqui até para comentar, sobrou 30 segundos, então eu vou comentar sobre isso também.
A gente também consegue trabalhar com zonas de manejo. Então, pensando para a cultura da uva, às vezes você quer aferir umidade, condutividade aparente, clorofila, NDVI, para gerar zonas de manejo, para que tu possa fazer uma coleta mais seletiva, uma aplicação de algo mais seletivo, ou até mesmo tratar o solo, poderia fazer com a nossa ferramenta de agricultura. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu fico aberto para as perguntas. Acho que a gente não estourou o tempo. Não estourou. Obrigado, Wesley, por respeitar o tempo. Tá ótimo, viu? Gente, fica aberto então aí, agora a gente tem alguns minutinhos para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas aí para o Wesley. Alguma questão? Foi boa apresentação, hein, Wesley? Foi no... Cara, tinha tanta coisa ali que dava para entrar na claro. técnica, mas foi bom. Bom, pessoal, então fica aberto, tá? Se vocês quiserem, depois eu acho que o Lucas vai falar sobre isso, né? Entrar em contato, um pouco mais, a gente fazer algum tipo de processo junto, estamos à disposição. Isso, até para te atualizar aí, Wesley, a gente vai fazer aqui uma avaliação, né, junto com os produtores, tá? Depois a gente dá um feedback para você disso também, e aí a gente vai entender aqui com eles se querem fazer algum teste, né, assim, validar ali a tecnologia a campo, né, fazer uma POC, e aí, havendo essa indicação, a gente entra em contato com você e faz alinhamento e acompanhamento, tá bom? Show de bola, pessoal. Prazerzão estar com você.